E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rodrigo Vieira, eu sou da Prepara Cursos e vou falar um pouco com vocês hoje sobre matemática financeira. E como vocês sabem, a matemática financeira é aplicada em diversas situações do nosso dia a dia. E hoje, nessa primeira parte, eu vou falar um pouco com vocês sobre as variações do dinheiro em um determinado período. Vamos lá então? E só para exemplificar melhor, toda vez que houver um financiamento de imóveis ou carros que envolver empréstimos bancários, compras em cartões de créditos, investimentos da bolsa de valores ou também com moedas, haverão cálculos que são de origem de matemática financeira. E quando a gente se depara com um problema que envolva a matemática e os seus cálculos, a gente começa a ficar meio desesperado, meio preocupado, meio nervoso, não é verdade? Mas eu queria dizer para vocês que ela não é um bicho de sete cabeças, pois a gente precisa compreender e entender o problema, e sim estudar os métodos, para assim a gente encontrar a solução. E vamos pensar assim: pegar a calculadora, fazer um monte de conta, isso não é solução, isso é desespero, não é verdade? E então, pessoal, para a gente poder começar, eu vou explicar um pouco para vocês sobre juros. Mas afinal de contas, o que são juros? Como vocês podem ver aí na tela, juros significa o valor cobrado por se emprestar uma determinada quantia por um determinado período de tempo, tá? Mas eu vou explicar melhor na próxima tela sobre esse pequeno exemplo, tá? Vou ler para vocês. Pedro emprestou a Joana uma quantia de R$ 500. Pedro cobrou R$ 120 de Joana por fazer este empréstimo. Sendo assim, a Joana ela terá o direito de utilizar esses R$ 500, porém, quando ela for devolver ao Pedro, ela vai devolver R$ 620. Portanto, o valor principal, que era os R$ 500, foi acrescido de R$ 120 de juros, que foi o total de R$ 620. E aí, pessoal, eu acredito que vai ficar na cabeça de vocês algumas perguntas, como por exemplo, mas por que R$ 120? E como que foi chegado nesse valor de R$ 120? Como que ele foi encontrado? Né? Mas para isso, eu preciso explicar de uma forma para vocês sobre taxa de juros. O que é taxa de juros? Ela é uma porcentagem aplicada sobre o valor emprestado. Ou seja, sobre aqueles R$ 500 não foi aplicado R$ 120 de juros, ou seja, os R$ 120 que são estes juros, ele é a taxa de juros, só que em percentual, ou seja, utilizando a parte da porcentagem. Mas também tem uma outra pergunta que fica na cabeça da gente sobre juros ou sobre taxa de juros, que é o porquê que são cobrados esses juros. E vamos pensar da seguinte forma: o credor, que é aquela pessoa que empresta o dinheiro para alguém, ele, ao emprestar o dinheiro, ele pode correr o risco de não receber esse dinheiro de volta. E estes juros que ele está cobrando é por causa deste risco. E a gente costuma falar que o risco de não receber é o risco da inadimplência, ou seja, do não pagamento destes valores emprestados. E sendo assim, pessoal, para a gente poder se aprofundar ainda mais sobre o assunto, é preciso dizer para vocês que os juros são divididos em dois tipos: juros simples e juros compostos. Nessa primeira parte, eu vou explicar para vocês sobre os juros simples. E os juros compostos eu vou deixar para quando eu terminar de explicar a parte do simples, tá bom? Vamos lá então? Bom,
O juros simples, ele é muito cobrado em provas de concurso e também é muito comum a sua aplicação em compras parceladas, ou seja, a prazo, e também na cobrança dos impostos que estão atrasados. Sendo assim, pessoal, podemos dizer que o juros simples é aplicado sobre o valor principal de uma forma linear, quer dizer, contínua, em todo o período do empréstimo. Isso significa que os juros em cada período sempre vai ser calculado sobre o valor do capital inicial. E para a gente poder exemplificar melhor, eu vou trazer aquele exemplo do Pedro que emprestou o dinheiro a Joana, que são os R$ 500 que correspondem ao capital inicial que o Pedro emprestou e acrescido do R$ 120, que são o valor total dos juros que o Pedro cobrou da Joana por emprestar o dinheiro para ela, tá bom? E vamos dividir também estes R$ 500 em 5 parcelas que são correspondentes a R$ 100, assim como os R$ 120 do valor total dos juros, dividido em 5 parcelas, que vão dar o valor de R$ 24. Além da taxa, quando emprestamos ou tomamos emprestado algum valor, é preciso determinar o período que este dinheiro foi emprestado. E esse período ele pode ser dividido em dias, quinzenas, meses, trimestres ou semestres e outros também. E assim, pessoal, para que a gente possa fazer o cálculo dos juros, é muito importante que a gente saiba o valor do capital inicial e o valor montante, que é o valor futuro, tá bom? Assim, a taxa de juros ela é representada em um percentual e ela é atrelada a uma unidade de tempo. Como, por exemplo, vocês podem ver aí, 18% ao ano, 3% ao mês. Nesse sentido, o período é que determina o tempo que o capital inicial vai ser aplicado a uma determinada taxa de juros, como também no exemplo abaixo. O período de 8 meses a uma taxa de 3% ao mês. Ou seja, se vocês têm um capital inicial, por exemplo, de R$ 500, e vocês vão colocar esse valor parcelado em 8 meses, então vamos pensar os R$ 500 dividido por 8 meses, e aí nós vamos aplicar uma taxa ao mês sobre cada parcela. E para que a gente possa entender melhor a fazer esse cálculo de juros, vamos resolver juntos um probleminha como esse que está aí na tela para vocês. Bom, o Roberto, ele precisa de R$ 800 emprestado para comprar uma ferramenta de trabalho. Sua amiga, que é a Cristina, ela tem o dinheiro para emprestar por um período de 4 meses. Depois desse período, a Cristina vai precisar do dinheiro. Então a Cristina emprestou o dinheiro e cobrou do Roberto uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Os dois combinaram que ao final de cada mês, o Roberto vai pagar os juros e no final do quarto mês, ele vai pagar, além dos juros, o valor principal, ou seja, o capital inicial que foi emprestado a ele. Tá bom? Qual será o valor dos juros mensal pago por Roberto, então? Hein? Bom, vamos neste pequeno resumo. O Roberto que emprestou o dinheiro da Cristina, tá? Então o capital inicial, como eu disse, R$ 800. O valor montante, que é o valor final, nós ainda não temos. E nós temos o que? A taxa de juros de 2,5% ao mês e o período, que são de 4 meses, correto? Então, se o Roberto ele tomou emprestado R$ 800 e a taxa a ser aplicada de juros a ele é de 2,5% ao mês, então, para que a gente possa calcular os 2,5%, a gente vai fazer a seguinte conta, como vocês estão vendo aí na tela. R$ 800 vezes
2,5, que corresponde ao valor de R$ 20. E para poder ilustrar melhor para vocês, pessoal, nós temos essa pequena tabela que explica a parte do capital com os juros correspondente a cada período. Mas antes disso, eu queria fazer duas pequenas ressalvas muito importantes. Eu queria que vocês notassem que em todos os meses o valor dos juros ele está o mesmo, pois como eu já havia dito para vocês, o valor dos juros simples ele é de forma linear, ou seja, ele é de forma contínua, ele não altera para cada mês, para cada período, tá? E nós temos aí a representação de duas siglas, que é a letra C, que corresponde ao capital inicial, e a letra I minúsculo, que neste caso corresponde à taxa de juros por período, perfeito? Então, notem que no primeiro mês nós temos o capital de R$ 800, que foi o valor emprestado da Cristina para o Roberto, tá? Então, este valor de R$ 800 foi aplicado uma taxa de juros de 2,5%, que o valor dos juros por período correspondia a R$ 20, ou seja, no primeiro mês o Roberto pagou os R$ 20. No segundo mês, ele também pagou os R$ 20, que foi a mesma forma de cálculo. No terceiro mês, o Roberto também pagou os R$ 20. Porém, no quarto mês, vocês se lembram, pessoal, que o Roberto, ele ficou de pagar no final do quarto mês, além dos juros dos R$ 20, ele ia também pagar o valor principal emprestado, que corresponde aos R$ 800. Então, vamos pensar assim, pessoal. O Roberto, ele devolveu os R$ 800, além dos R$ 20 de juros correspondente ao quarto mês. Então, nesse período do quarto mês, ele devolveu o valor total de R$ 820. Tá? E resumindo aqui embaixo para vocês verem, então ele tinha o capital, ele pegou um capital inicial emprestado de R$ 800 por um período de 4 meses, que cada mês correspondia a um valor de juros de R$ 20, fazendo um total de juros de R$ 80. E vocês se lembram que o valor montante estava em interrogação, porque a gente não sabia qual era o valor montante final? Né? Então, o valor montante é esse R$ 880, que somando os R$ 80 do total de juros mais os R$ 800 do capital inicial. Tá bom? Então é isso, pessoal. E vamos pensar assim, e agora como que faz para a gente calcular por períodos maiores? Nós temos uma pequena fórmula que está aqui apresentada para vocês, que são juros é igual ao capital, ou seja, o capital inicial, vezes a taxa, vezes o período. Então vamos fazer a interpretação diante desse problema que a gente resolveu. Os juros que é igual os R$ 800 do capital inicial, vezes os 2,5%, que é a taxa, vezes os 4 meses, que é o período. Perfeito? E o montante é igual o valor do capital somado o valor total dos juros. Então, o valor montante ficou os R$ 800 mais os R$ 80 que correspondia ao valor total dos juros. Então é isso, pessoal. Nessa aula nós falamos um pouco sobre juros simples e essa é a primeira parte. Na próxima parte, eu vou falar para vocês sobre a continuação do juros simples e entre alguns elementos deles. Eu espero que vocês possam curtir, compartilhar esses vídeos que nós estamos fazendo, porque a nossa intenção também é poder ajudar as pessoas que têm dúvida nessa parte de cálculo sobre juros. Então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês e até a próxima aula, pessoal.